quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo de número 40. Nós leremos apenas os 3 primeiros versículos. Salmo de número 40, versículos 1 a 3. Essa noite eu quero falar sobre o papel da música no culto. Qual que é o papel que a música desempenha enquanto nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Essa noite nós cantamos. É importante você saber o porquê cantamos. E mais do que isso, o conteúdo daquilo que nós cantamos. O mais importante daquilo que nós apresentamos como culto ao Senhor, no que diz respeito às músicas, se refere ao conteúdo do que nós cantamos. Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 40, versículos de 1 a 3. E assim está escrito os 3 primeiros versículos do Salmo de número 40. Ao mestre de canto, Salmo de Davi: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Curva a sua cabeça e oremos mais uma vez. Senhor, nós louvamos ao Senhor, bendizemos o Teu santo nome, porque como igreja, como povo, temos o privilégio de abrirmos a Tua palavra e através dela, por meio dela, e tendo-a como centralidade, cultuar e render louvores ao Teu santo nome. A nossa oração, Pai Santo, é que agora, enquanto estaremos ouvindo a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito faça aquilo que nós não temos condições de fazer, que é fazer com que o nosso coração possa de fato voltar-se totalmente, integralmente para a Tua palavra. Ajude-nos, tanto nós que estaremos ouvindo, quanto aquele que estará pregando, que possamos de fato adorá-lo enquanto assim o fazemos. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, Platão disse algo importante sobre música, alguns séculos atrás. Ele disse: deixe-me fazer as músicas de uma nação e não irei me preocupar com quem escreve as suas leis. Platão, queridos, naquilo que diz respeito à música, percebeu algo que passa desapercebido de muitos de nós. A música, no que diz respeito à sua moralidade, ela não é neutra. A música tem e leva em si muitos valores morais. De certa forma, a música serve como um ativador emocional que pode ser tanto usado para o bem quanto usado para o mal. A música, no que diz respeito àquilo que é uma parte de nós, ou enobrece ou degrada o comportamento humano. Creio que foi por isso que outro filósofo, agora no caso Aristóteles, escreveu que se uma pessoa ouve habitualmente o tipo de música que desperta paixões baixas, todo o seu caráter será amoldado àquela forma baixa. E aí Aristóteles então prossegue dizendo: em suma, se alguém ouvir o tipo errado de música, irá se tornar o tipo errado de pessoa. Mas, de modo inverso, se ele ouve o certo tipo de música, ou a música certa, tenderá a ser o tipo certo de pessoa. Sabendo disso, sabendo desse poder que a música tem, é fato que muitos ditadores, não só no aspecto político, mas também ditadores da fé, têm tentado controlar a atividade musical do seu povo. Isso porque, meus irmãos, a chave é você encontrar o tipo certo de música para que você possa obter o efeito desejado. A música tem um poder secreto e, de certa forma, quase inacreditável de mover os corações. A música tem um poder incrível de mexer com os nossos sentimentos. A música pode nos fazer chorar, como também pode nos fazer sorrir, pode levar o nosso coração a acelerar. Em uma cena de filme romântico, por exemplo, a música mais serena, mais suave, a tendência dessa música é nos comover. Em contrapartida, dificilmente quando você se dirige para uma academia, você vai ouvir uma música romântica enquanto você faz seus exercícios. Geralmente a música que se toca na academia é uma música em que é mais acelerada, justamente para que seu coração possa pulsar mais rápido e isso possa lhe trazer um entusiasmo maior no que diz respeito aos exercícios que você pretende fazer. Por isso, no que diz respeito ao culto, a música é um elemento que deve ser muito e muito bem utilizado.
os elementos do culto, nós entendemos que envolve aquilo que se deve fazer no culto, ou seja, são as ações que devem compor o culto cristão. E neste caso, Deus designou em sua palavra como atividades na realização de um culto solene, a oração, nós fizemos isso nessa noite, a leitura da palavra, nós fizemos isso nessa noite, a música cantada, que nós fizemos isso nessa noite, o ofertório, os sacramentos e a pregação da palavra. A música, no que diz respeito às Escrituras, é considerada como um elemento de culto, porque Deus assim determinou em sua palavra. Nós não cantamos no culto porque nós gostamos de cantar, nós cantamos porque aquele que nos convoca para o culto decidiu que nós assim o prestamos, culto a Ele, quando também colocamos diante dele e entoamos canções. E vários textos no Antigo Testamento atestam essa ordem de Deus, para que o povo dele, quando se reunisse como congregação, pudesse de fato fazer aquilo que nós fizemos nessa noite, que é justamente cantar. No Novo Testamento não é diferente. Há textos no Novo Testamento que comprovam que a igreja primitiva também, quando se reunia, tinha no canto um dos elementos daquilo que compunha o culto que era prestado ao Senhor. Se você ler, por exemplo, Efésios 5,19, Colossenses 3,16, fica muito claro que ali há uma ordem de Paulo para aquelas duas igrejas, para que elas pudessem de fato cultuar ao Senhor também através dos cânticos. Mas é fato que a Bíblia tem um livro inteiro dedicado à música. E eu estou falando do livro, de uma parte do livro que nós lemos, que é o livro dos Salmos. Esse título, Salmos, chegou até nós através da tradução da palavra hebraica mismor, cuja raiz radical significa, raiz verbal significa literalmente, significa tocar ou cantar. Então, este livro, logo por conta do seu título, do enunciado que ele leva, já relaciona o seu conteúdo com a música. Então, a nota predominante neste livro, no livro dos Salmos, é justamente o louvor. Então, os Salmos vamos dizer assim, é uma coletânea de orações e hinos hebraicos inspirados que faziam parte da liturgia do culto prestado a Deus quando o povo se reunia nos dias de Israel. Essas composições, pela sua própria natureza, e quando você folheia os Salmos, você percebe isso muito claro, todas 90%, 99% dos salmos, você vai ver que são dirigidos à pessoa de Deus. E de certa forma, todos os salmos expressam verdades acerca de Deus através da música. Esses salmos foram escritos como poemas musicais. E de certa forma, você percebe quando lê que a intenção é justamente essa, é apelar às emoções, é evocar sentimentos, é estimular uma resposta do indivíduo que vai além do entendimento meramente cognitivo daquilo que é descrito nos Salmos. E como poemas musicais, esses cânticos eram cânticos funcionais, ou seja, eles tinham a função de estabelecer a conexão entre o adorador e Deus, ou entre Deus e o adorador. Então, partindo do Salmo de número 40, dos versículos de 1 a 3, eu quero mostrar para você alguns princípios que nos norteiam no que diz respeito à música. O que a música serve? A música primeiramente serve para impressionar o adorador diante do ser de Deus. Entenda, estamos falando de música num contexto de culto. Então a música serve para impressionar o adorador diante do ser de Deus. Neste salmo, Davi procura justamente isso. Davi procura causar uma impressão nas pessoas ao falar daquilo que Deus fez por ele. O cântico em seus lábios é decorrente daquilo que Deus fez em seu favor. Então o seu objetivo ao escrever este hino era levar aqueles que escutam essa canção, ou aqueles que iriam cantar essa canção, a ficarem impressionados com a pessoa de Deus. Observe que a ênfase do que é cantado é justamente a pessoa de Deus, os seus feitos, as suas maravilhas. Então, a única função do homem neste cântico é promover as palavras dirigidas a Deus, descrevendo os seus feitos através da música. É fato que temos neste salmo o testemunho de Davi a respeito de suas circunstâncias difíceis e aparentemente sem esperança.
Ele não narra o que é, mas o fato é que ele vai dizer que Deus o ouviu e Deus o ajudou. Se você reparar que apenas nesses 3 versículos iniciais, Davi canta que Deus agiu de 5 formas diferentes. Ele vai dizer: olha, Deus ouviu o meu clamor, Deus me tirou do abismo, Deus colocou os meus pés sobre uma rocha, Deus me deu um lugar firme para ficar, e mais do que isso, Deus me deu uma nova canção de louvor nos lábios. Então atente que Davi, ao escrever este hino, pensando numa perspectiva de música, nos mostra que a música é um veículo de comunicação do homem para Deus, e ao mesmo tempo de Deus para o homem. E como um veículo de comunicação, Davi, ao escrever essa música para as pessoas, e aí ele tinha um endereço específico, ele queria que as pessoas cantassem, que ouvissem essa música, de fato ele passa informações impressionantes sobre os feitos de Deus em seu favor. E de fato, um dos propósitos da música é não apenas comunicar uma mensagem, mas é provocar sentimentos naquele que a escuta. E realmente, meus queridos, a música é muito útil para criar uma atmosfera. Quer ver um exemplo disso? Quando você chega no dentista e você vai ser atendido, na sala de espera, o sonzinho do motor não dá medo? Só que em contrapartida, geralmente 90% dos consultórios tem uma música de ambiente, que é uma música o quê? Tranquila, calma. A ideia é justamente para aliviar a tensão que você está sentindo. Então, no caso do culto, a música ajuda os adoradores a compreender a solenidade do momento do culto. Bem como também, queridos, um bom hino nos ajuda a deslumbrar em palavras a glória e a majestade do Deus diante do qual nós nos colocamos para cultuar. No culto, podemos e devemos usar a música para transmitir aos crentes reunidos para adorar uma orientação não verbal quanto à solenidade do culto, que de fato é agradável ao Senhor. E ao mesmo tempo, através do cântico, nós conseguimos expressar ao Senhor a grandiosidade do ser do nosso Deus. Neste salmo, quando Davi descreve as maravilhas de Deus através da música, ele quer que aqueles que cantem ou ouçam esta canção fiquem impressionados com a pessoa de Deus. E é interessante, quando você vai no Antigo Testamento, você vai ver que teve um episódio em Daniel capítulo 3, que nos lembra justamente como que a música é utilizada para impressionar os adoradores. Lá em Daniel capítulo 3, você se lembra que o rei Nabucodonosor havia feito uma grande estátua em adoração a si mesmo, e a dinâmica do texto de Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 7, é que ele colocou muitos músicos, e a ideia é que quando os músicos começassem a tocar, todos se prostravam diante daquela estátua. A ideia, queridos, é que aqueles muitos instrumentos, aquela música, de certa forma iria reforçar o espírito dos súditos da Babilônia, no que diz respeito à impressão que eles estavam tendo diante do ídolo que eles estavam se prostrando. Assim, nós cremos que as notas musicais vivificam o texto, bem como a música intensifica a força da palavra, criando uma impressão naqueles que ouvem ou naqueles que cantam um cântico quando nos reunimos como povo do Senhor. Além disso, a música também serve para expressar a nossa fé. A música tem esse propósito no culto. Nós, quando cantamos, estamos expressando aquilo que nós cremos. E por conta daquilo que Davi aprendeu a respeito de Deus, impressionado por seu poder e bondade, ele aqui então é impulsionado a expressar através da música a sua fé no Senhor. E tem algumas expressões nesse cântico que aponta justamente para esse aspecto de fé. No versículo 1, quando ele fala, esperei confiantemente, no hebraico aqui é uma ideia de intensidade, esperei esperando, ou seja, esperei até o limite, e Deus de fato me respondeu. Davi também afirma que Deus o havia tirado de um lamaçal e firmado os seus pés na rocha. De certa forma, foi essa experiência
que ele não narra qual é, mas ele apenas a descreve de forma figurada, do que diz respeito ao cuidado de Deus, ou seja, essa experiência que ele presenciou, que ele experimentou do cuidado de Deus, é que pôs nos seus lábios um novo cântico, e aqui no caso, um hino de louvor. A dinâmica do Salmo nos mostra que era impossível a Davi, depois de experimentar o cuidado divino, ficar calado, se silenciar no que diz respeito à sua expressão de louvor. Davi entendia que seu louvor expresso haveria de impressionar outras pessoas, perpetuando aqui a ideia, o ciclo, que é a ideia de expressão e impressão. A música não apenas, queridos, não apenas nos impressiona, mas a música também expressa-nos alguma coisa. Aqui no texto, se você voltar para ele, no versículo de número 3, no final, ele vai dizer: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, não ficarão apenas impressionados, mas essas pessoas também passarão a temer e a confiar no Senhor. E aqui também é importante destacar que essa expressão novo cântico aponta também para o que diz respeito à sua fé, a expressão da sua fé. Aqui aponta para uma mudança de realidade difícil. Esse novo cântico, queridos, é na verdade algo relacionado a algo de novo que Deus fez em seu favor. E você vai ver que essa expressão novo cântico aparece em outros salmos. E sempre que aparece em outros salmos é no sentido de que novas misericórdias da parte de Deus foram recebidas pelo salmista. Então, esta mudança de realidade operada por Deus resulta em um hino de louvor a Deus. Deus deu a Davi uma nova realidade de vida que lhe motiva a expressar através de uma canção a sua fé naquilo que Deus fez e naquilo que Deus é. E aqui neste ponto do Salmo, Davi nos mostra que a adoração da igreja no momento do culto consiste em duas coisas: consiste em revelação e resposta. O povo de Deus é levado a um contato com a revelação de Deus, e então responde com a sua atenção, responde com as suas ofertas, responde com os seus cânticos. Enquanto a Bíblia revela Deus ao homem, no que diz respeito ao cântico congregacional, nós expressamos os nossos sentimentos diante e para com o nosso Deus. Uma das formas que nós respondemos à revelação escrita de Deus, no que diz respeito ao culto público, é cantando. Na verdade, meus queridos, cantar proporciona uma expressão para o nosso louvor diante daquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É por isso que nós cremos que a música no culto ocupa um lugar subordinado à palavra. A música deve ser fiel e serva do texto bíblico. Deve ser de forma cantada uma expressão que revela a palavra de Deus. Os salmos, meus queridos, mostram que a música não pode e nunca será desassociada da teologia. Música e teologia estão casadas, já que a música, no que diz respeito ao culto, é um veículo apropriado para anunciar a palavra de Deus, e o faz de forma muito especial, através de sons. Lutero afirmava que depois, ou ao lado da teologia, a música tem o lugar mais próximo e a mais alta honra. Então a música não apenas expressa a nossa fé, bem como também pode fixar verdades relacionadas à nossa fé. Deus determinou que a música fosse usada como elemento do culto, para que nós crentes pudéssemos orar e reafirmar o nosso compromisso de fé com as verdades divinas através daquilo que nós cantamos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, o apóstolo Paulo, falando em contexto de culto público, ele fala sobre isso, ele fala sobre cantar com o espírito, mas também cantar com a mente. Ou seja, a música nos envolve emocional e espiritualmente com a mensagem que ela nos transmite. Então no culto, a música deve nos envolver com a palavra de Deus, e não apenas, queridos, nos emocionar.
Seu papel principal, o papel principal da música é nos levar a compreender e guardar no coração todas as verdades de Deus. E era com esta ideia em mente que Lutero dizia na época da Reforma que as músicas cantadas no culto devem ser sermões sonoros. Ou seja, através das músicas que cantamos, nós expressamos a nossa fé naquilo que nós recebemos da parte de Deus e daquilo que o Senhor revelou em sua palavra. A música como expressão de fé, no sentido também de ser aquilo que oferecemos a Deus, dá a nós, a congregação, ao povo do Senhor, a oportunidade de expressar a nossa alegria ao que Deus tem feito por nós e em nosso favor. Por isso que eu creio que aqueles que não cantam na igreja, não têm, de certa forma, estão mostrando que não tem sobre o que cantar. Porque cantar para nós cristãos oportuniza uma expressão da nossa fé. Mais do que isso, oportuniza para nós uma perspectiva de nos colocarmos diante do Senhor e responder ao Deus que nós servimos. Além disso, há um outro propósito da música. A música também serve para instruir sobre a nossa fé. O versículo 3 descreve aqui o resultado da música entoada por Davi. Ele diz que as pessoas temerão e as pessoas confiarão em Deus. Além disso, segundo o salmista, ainda no final do versículo 3, os que temem e os que confiam são aqueles que visualizam. Então esse ato de ver, provavelmente aqui, é uma referência e tem que ser entendido como uma referência ao cantar em público no templo. Ou seja, os companheiros, os irmãos que estariam ali adorando junto com Davi, ficariam cheios de admiração e reverência por Deus por conta da letra dessa canção. Através da letra deste novo cântico, Davi está dizendo que os seus ouvintes aprenderão, reconhecerão e confiarão na pessoa de Deus. O Salmo ensina que o culto público nunca deve ser meramente uma coisa privada, algo que acontece somente entre eu e Deus, aqui no sentido de congregação, mas deve também ser um momento de instrução a todos os que estão envolvidos. Meus queridos, a ideia de Davi é que o novo cântico dado pelo Senhor começa no coração, só que ele cresce, de certa forma, em refrão, quando todos os outros estão incluídos na música que está sendo cantada. A música é uma ferramenta designada por Deus para que o seu povo pedagogicamente se envolva com as doutrinas prescritas nas Escrituras. É por isso que nós cremos, e aqui eu repito, que a música deve ser ligada à palavra. A teologia é quem dá as convicções sobre o propósito e o uso da música no culto. A música é um poderoso recurso de educação na fé. Por isso então que Deus designou para que nós pudéssemos cantar. E é interessante que quando você procura na história da igreja, você vai ver que durante a Reforma Protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana dizia que Lutero causava mais dano com suas músicas do que com suas pregações. Por que Lutero estava fazendo? Lutero percebeu que era mais fácil as pessoas aprenderem através de música do que através de sermão. Lutero então começou a cantar as Escrituras e a ensinar o povo alemão as verdades sagradas. A própria palavra do Senhor diz que devemos nos instruir na palavra de Cristo usando hinos e cânticos, Colossenses 3,16. Efésios 5, 18, 19 diz que nós podemos nos encher do Espírito Santo fazendo uso de salmos, de hinos e cânticos espirituais. Lá no Antigo Testamento tem uma passagem que é emblemática sobre isso. Deuteronômio capítulo 31, dos versículos 19 em diante. Olha o que Deus falou a Moisés: escreve para vós outros esse cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. E aí no versículo 21 finaliza: e quando tiver alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois sua descendência sempre
o trará na sua boca. Meus queridos, Moisés escreveu um hino, e este hino ensinava o povo de Israel a respeito do Deus que eles serviam. Então, de certa forma, a música é útil na educação porque ela é um poderoso recurso de memorização. E aqui eu quero que você lembre, traga na sua memória quantos versículos ou porções das Escrituras nós sabemos de cor hoje por conta dos cânticos que aprendemos ao longo da vida. No culto de hoje, por exemplo, nós cantamos com o coro, nós cantamos o Salmo 139, nós cantamos com os adolescentes Isaías 53. Além disso, cantamos nessa noite várias partes das Escrituras, porque é mais fácil para nós memorizarmos através da música. Isso acontece porque a mesma área do nosso cérebro que processa a música, processa as emoções. É interessante que é o aspecto lá do sistema límbico, o cérebro mamal, que é responsável por guardar nossas memórias. E é justamente nesse local que processa tanto as nossas emoções quanto a música. E se você prestar atenção, vai reparar que as coisas que melhor nós nos lembramos são aquelas que mais afetaram as nossas emoções. E aí nessa mesma região cerebral, também nós processamos a música. Por isso que a música é um poderoso recurso de memorização. E aí eu quero que você pense, eu falei isso no primeiro culto e todo mundo, depois algumas pessoas conversaram comigo falando, pastor, é verdade mesmo. Observe como que nós não saímos da igreja recitando o sermão que foi pregado. É provável que você vai sair daqui e vai nem lembrar mais. Rapaz, o que o pastor pregou mesmo, em que texto que foi? Não lembro. Mas eu tenho certeza absoluta que pode ser que você saia daqui cantarolando uma música ou grande parte das músicas que nós cantamos nessa noite. Por isso que eu fico feliz quando uma igreja memoriza bons hinos, porque assim os crentes estão memorizando boa doutrina. Através da música, de música bíblica, a igreja estará constantemente entrando em contato com as Escrituras. E por isso eu digo a você nessa noite, não perca a bênção de aprender muitos hinos bíblicos de cor. O que nós aprendemos de cânticos hoje pode ser de grande valor em tempos de necessidade ou tristeza. Assim, a música no culto não deve ser entendido simplesmente como um meio de impressão, que age em nosso corpo, que age em nossas emoções, em nosso intelecto, mas também e principalmente, essa é a função da música no culto, ser professora do texto bíblico. Meus irmãos, nós cremos que todos os atos do culto devem anunciar a palavra. Então não é diferente com a parte musical. A música revela e explica o texto bíblico. A música nós entendemos que é uma espécie de exegese, uma explanação do texto. Literalmente, como dizia Lutero, um sermão em sons. A música cantada na igreja só atingirá o seu objetivo se a palavra for anunciada através dela, se a palavra for aprendida, se a palavra for preservada pelo povo de Deus através daquilo que é cantado. A música então tem que ser serva da palavra. A música tem que ser um veículo para que a igreja possa compreender ainda mais a palavra do Senhor. Não é à toa que Agostinho, em suas agonias da alma, dizia que quando às vezes a música me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso com dor no coração que pequei. A música no culto não é um espetáculo em si mesmo. Meus queridos, mas música é muito mais do que isso. E ela não pode ser isso. Mas música é um veículo usado por Deus para levar a mente e as emoções dos crentes até as Escrituras. Este é o papel mais importante da música no culto. Explicar o texto bíblico, ensinar o texto bíblico através de sons. E eu quero partir para concluir esse sermão
pensando em algumas implicações desse texto para nós como igreja. E a primeira é que cantemos canções que nos levam a deslumbrar a pessoa de Deus. Cantemos canções que nos levem a, de fato, entender a grandeza do Senhor. E partindo deste salmo, nós cremos que a música sacra, a música que nós cantamos na igreja, deve sim impressionar os seus ouvintes. A riqueza, queridos, dessa experiência deve vir na palavra que é cantada e não simplesmente o cantar da palavra. Entenda que cantar é prazeroso. Tanto é que tem um ditado que muitos de nós conhecemos, que quem canta os seus males espanta. Sentir prazer ao experimentar uma boa música não é pecaminoso, pelo contrário, é legítimo. Contudo, este prazer da experiência musical não pode ser confundido com a bênção de Deus. Não pode. É completamente diferente. Calvino, nas Institutas, exortou sobre isso, dizendo: impõe-se diligentemente guardar que não estejam os ouvidos mais atentos à melodia que a mente ao sentido espiritual das palavras. Nós precisamos tomar cuidado para não interpretar como enlevo espiritual o mero prazer de fazer música, algo que é comum a crentes incrédulos. O que deve nos impressionar num culto, queridos, é a beleza das verdades sobre as quais cantamos. É isso que deve nos impressionar. Assim que não venhamos então usar a música como uma forma de manipulação, que não venhamos usar a música no culto para falar do homem, centrar-se no homem, mas que venhamos a utilizá-la como de fato o Senhor a quer que nós a utilizemos, como um veículo para evidenciar as verdades eternas de Deus. Mais do que isso, há uma segunda implicação desse texto. Esse texto nos desafia a sempre cantar canções que expressam a nossa fé. Como Davi nos mostra, a música cantada na igreja deve ser uma expressão da fé que o povo de Deus tem no Deus que serve. Ou seja, a música é atrelada à teologia. Por isso nós precisamos de muita cautela para não colocar a música no centro das nossas atenções. Nós não podemos permitir que a música ocupe vamos dizer assim, um local ou um espaço central na liturgia, e que os demais elementos do culto sejam sacrificados para dar mais tempo ao canto. Entenda, não estou de forma alguma diminuindo o valor da música, é apenas mostrando aquilo que as Escrituras falam, é colocando ela no que diz respeito ao culto no seu devido valor. E o triste é pensar que em muitas igrejas, e eu digo para você, graças a Deus não é o caso da nossa igreja, mas em muitas igrejas a música tem sido um espetáculo. A música tem sido mais um espetáculo do que uma serva da palavra. A música em algumas igrejas atrai mais atenção para si do que para as Escrituras. Isso tem acontecido porque o papel da música na igreja de uns anos para cá mudou completamente. Enquanto a música nos anos 80, 90 era parte importante do diálogo entre Deus e o seu povo, em muitas igrejas hoje, de certa forma, se tornou a alma do culto. Em algumas igrejas, 80% do tempo do culto é dedicado à música. Às vezes, a mesma música, com apenas, quem sabe, 3 acordes e 4 linhas, é cantada repetidas vezes durante 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Na verdade, nós vivemos dias de secularização também na música cristã. É triste pensar que os cantores cristãos, os compositores cristãos, a maioria das vezes, infelizmente, correm para imitar a cultura pop, correm para imitar os cantores, os ritmos, as letras de músicas horríveis que são cantadas não para o Senhor. É triste pensar que nós, evangélicos, temos buscado mais e mais modelos seculares para a música que é colocada como culto prestado
ao Senhor. E isso acontece porque nós não pensamos mais em música objetivamente boa para agradar a Deus. Hoje nós nem entendemos e avaliamos que muitas canções que cantamos não é para agradar a Deus, é para agradar quem está cantando, é para agradar qualquer outra coisa, menos o Senhor. Meus irmãos, nós não temos hoje, infelizmente, mais critérios objetivos que nos ajudam a falar da música verdadeiramente sacra. Infelizmente, se você ligar o rádio eu não faço isso, então não vou falar para você fazer, porque eu acho que você vai ficar com tanta raiva quanto eu. Se você colocar hoje numa rádio gospel, você vai ouvir tanta aberração teológica sendo cantada, tanta heresia, tanta mentira. Nós não cantamos muita teologia hoje, nós não cantamos sobre a nossa fé, nós não cantamos sobre aquilo que cremos, nós ouvimos muita pouca música a respeito da forma que nós cremos. Então é por esse motivo que em muitas igrejas tanto faz cantar os hinos do inário, da harpa cristã, ou qualquer outro cântico, de qualquer outra seita, desde que faça feliz e emocione quem está cantando. A música verdadeiramente sacra nos ajuda a reencontrar caminhos perdidos. A música verdadeiramente bíblica nos ajuda a falar da nossa identidade e certamente proclamar o nome daquele que cremos, porque cremos e como cremos. Então eu digo para você que Lutero estava certo ao afirmar que a música é uma explicação do texto bíblico. A música num culto tem que ser um sermão cantado. Por isso nós temos que nos certificar de que nós estamos cantando hinos com conteúdo bíblico. E para que a nossa expressão musical seja rica e consistente, a única forma é nos abastecendo da palavra do Senhor. Então, dessa forma, o adorador mais expressivo será aquele que canta com entusiasmo, mas também aquele que participa com interesse genuíno quando a palavra do Senhor é pregada e é ensinada. O adorador sabe que a música sacra é uma arte a serviço da palavra, uma serva no culto e não um fim em si mesmo. E aqui então eu quero abrir um parênteses importante a respeito de música, que temos que refletir sobre isso. Quem não é abastecido da palavra, quem não vive a vida comum do corpo de Cristo, não está apto para conduzir a igreja em louvor e adoração a Deus através dos cânticos. Meus irmãos, nós não podemos tolerar os músicos que aparecem vez ou outra na igreja, que apenas se apresentam no culto e depois desaparecem. Aqueles que tocam ou aqueles que cantam as músicas no culto que prestamos ao Senhor, esses se colocam como servos de todos nós, eles nos servem, eles nos lideram enquanto nós cultuamos ao Senhor. Por isso que uma pessoa descompromissada com a fé cristã, com a igreja, com Cristo, não está apta para nos liderar no momento em que nós cultuamos ao Senhor através de canções. Como cristãos, meus queridos, é nosso dever defender os padrões bíblicos para os nossos músicos antes dos padrões musicais. Então entenda que a melhor voz da igreja, mas ausente da vida da igreja, não é a mais qualificada para nos conduzir no ato de louvar ao Senhor. Entenda que um ímpio, por melhor músico que seja, ele não pode liderar a igreja enquanto ela coloca diante do Senhor para cultuá-lo. Nós lemos isso na liturgia, Hebreus capítulo 13, versículo 15, pois por ele ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, e isto é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vá para Romanos 12, 1 e veja o que fala sobre a questão de culto que prestamos ao Senhor. Um culto a Deus oferecido através de Cristo e através de pessoas que têm a mediação de Cristo. Então, o nosso compromisso que diz respeito aos nossos músicos é defender os padrões bíblicos. Não só aquele que canta, mas também quem canta. E aqui eu quero fazer um segundo parênteses a respeito daqueles que nos servem.
Às vezes quem está sentado na igreja cantando não tem noção que os irmãos que dirigem o louvor ou no coral tem um serviço extremamente desgastante. Esses irmãos estão aqui desde 4:30 da tarde, 4 da tarde, ensaiam, se preparam. Então eles se colocam como servos dos servos para cultuar ao Senhor. Meu parênteses é para que possamos, no que diz respeito aos nossos músicos, valorizar um pouco mais esses irmãos, orar mais por eles. E o meu incentivo para você, que ao final do culto, aperte a mão desses irmãos e diga: irmão, muito obrigado, que através do seu serviço prestado ao Senhor, nós servimos juntos ao Senhor, cantando louvores ao nosso Deus. Mas há uma outra implicação desse texto. Meus irmãos, que cantemos canções que ensinem a nossa fé. Davi nos mostrou que através da música muitos aprenderiam sobre a sua fé em Deus. A música é um excelente instrumento para ensinar e para memorizar teologia e doutrina. Vou lhe dar um exemplo claro aqui, os mais velhos irão se lembrar de um jingle bem antigo. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa. Por conta desse aspecto, a música nós guardamos, Bamerindos nem existe mais. Os mais novos nem sabem o que é isso. Eu estava conversando com alguns irmãos, me falando sobre música. Eu falei assim: pastor, o senhor quer ouvir música ruim, que vai grudar na sua cabeça, não vai sair? Experimente ir para uma piscina em Caldas Novas e ficar ali 5 minutos. Você vai voltar para casa repetindo música que você não queria. A música, de certa forma, tem esse poder de grudar na nossa mente. Por isso eu digo para você que existem canções que, quando nós aprendemos, quando éramos criança, nós nunca esquecemos. As nossas crianças aprendem desde pequena uma música para ensinar os livros da Bíblia, que muitos de nós que estamos aprendemos os nomes dos livros da Bíblia através dessa canção. Nós cantamos algumas canções, como por exemplo, Quem nos separará, Romanos 8. Nós cantamos o Salmo 96, nós cantamos o Salmo 100. Perceba que através da música nós conseguimos memorizar grandes porções das Escrituras. Não é à toa que Moody dizia que o cantar faz pelo menos tanto quanto faz pregar, no sentido de gravar na mente do povo a palavra de Deus. O nosso desafio é constantemente nos perguntarmos como igreja: se alguém procurasse conhecer a teologia que é ensinada em nossa igreja, a partir das letras dos cânticos que são entoados aqui domingo após domingo, essas pessoas achariam alguma evidência de que nós somos bíblicos? Eu digo para você que sim. De que valorizamos o serviço cristão? Digo que sim. Que valorizamos a comunhão, que valorizamos a obra de Cristo? Eu digo para você, graças a Deus, sim. Mas eu digo para você que este não é o padrão de todas as igrejas, porque não é. Querido, o baixo nível da música no movimento gospel explica grande parte do analfabetismo bíblico de muitas igrejas. Existem igrejas que ensinam heresias através das músicas que são cantadas. Cantam músicas que ensinam um cristianismo sensualizado. Repetem: Jesus, estou apaixonado por ti. Jesus, quero correr para o teu colo. Jesus, deita aqui no meu ombro e dorme. Nós precisamos nos lembrar daquilo que eu disse no início das palavras do filósofo Aristóteles, que a música tem o poder de formar o caráter. A música é uma das principais comunicadoras de valores para as gerações. Por isso, voltemos a usar e a utilizar a música como servo do texto bíblico. Que possamos fazer da música uma professora para fixar nos corações e mentes a palavra cantada. Então, dessa forma, visto que nós, na maioria das vezes, saímos da igreja sussurrando os cânticos em vez dos sermões, o que nós temos que fazer
o melhor que podemos fazer é ter certeza que vocês saiam da igreja sussurrando uma boa teologia. E eu digo para você que o que nós ouvimos nessa noite, no que diz respeito à música, você há de sair daqui com uma boa teologia para cantarolar a semana inteira. E a última implicação, e aqui termina o sermão nessa noite, que cantemos um novo cântico que é fruto do novo coração dado por Cristo Jesus. Este novo cântico cantado pelo salmista não é algo somente que ele desfrutou, isso é algo presente em nossa existência. Novo cântico é fruto de um novo nascimento. Nós que nascemos de novo, recebemos da parte de Deus em nossos lábios um novo cântico. Meus queridos, quando somos salvos, Deus nos concede uma nova natureza, um novo coração, um novo nome. E todas essas qualidades estão presentes na nova criatura e que de certa forma refletem a nova natureza do Deus que nos deu e o Deus ao qual nós passamos a adorar e a servir. E uma vez que a palavra novo é usada aqui no Salmo com conexão da música do povo de Deus, do povo transformado por Deus, nós concluímos que um dos traços mais visíveis da nova vida é um novo cântico nos lábios do adorador. Um aspecto visível da nossa salvação é visto na nova qualidade de música em nossa vida. Então esse novo cântico reflete a nova natureza e o caráter novo que Deus nos dá para que o possamos servir. O novo nascimento coloca em nossa boca um novo cântico, coloca em nossa boca uma nova melodia, uma nova letra. Então Cristo não é apenas alguém que nos dá um novo cântico, mas Ele mesmo é um novo cântico. Jesus Cristo não apenas dá forma às nossas canções, mas Ele mesmo é a nossa canção. Nós que estávamos perdidos em nossos pecados, recebemos da parte de Deus através de Cristo a misericórdia redentora. Cristo colocou em nossos lábios um novo cântico. E hoje este novo cântico é entoado por nós sempre que nós falamos das maravilhas redentoras do nosso Salvador. Então os nossos cânticos devem mostrar que nós entendemos o mundo através do Evangelho e que Jesus é a resposta divina às mazelas do pecado. Que nossas músicas tenham Cristo como o centro de todas as coisas. Que nossas canções, se forem de fato centradas na pessoa de Cristo, elas vão refletir a pessoa de Cristo. Elas vão fazer com que o nosso coração seja formado à semelhança de Cristo. Levará a nossa alma a valorizar ainda mais a pessoa de Cristo. E mais do que isso, instigará nossa mente e coração a querer conhecê-lo mais. Digo para você que nós começamos esse novo cântico quando conhecemos Cristo. Mas não é apenas aqui que cantaremos Ele. Eu não sei você, mas eu espero o dia que, como um grande coral, cantaremos todos juntos, salvos na eternidade, diante do Cordeiro, um novo cântico. E eu quero terminar esse sermão pedindo para você que abra Apocalipse capítulo 5. Capítulo 5, versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Aqui é uma visão que João tem do novo céus, e aqui nos é dito que os 24 anciãos e os 4 seres viventes diante do Cordeiro de Deus cantavam um novo cântico. Eu gostaria que você lesse comigo esses dois versículos, versículos 9 e 10. Vamos ler juntos, fortes. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A novidade aqui é a expiação de Cristo. O novo cântico aqui é o reconhecimento da obra redentora de Cristo. Eu não sei você, mas eu espero pelo dia
em que eu estarei com todos os redimidos cantando este novo cântico. Então, que comecem os ensaios agora, que cantemos agora parte daquilo que cantaremos para sempre na eternidade, que possamos desde agora cantar: milhares de milhares ouço cantando a Deus com gratidão, a Cristo Salvador louvando por sua grande redenção, a Deus louvai, em coro clamam, a Deus louvai, pois nos amou, e pelo sangue do Cordeiro de toda mancha nos lavou. Essa é parte do hino 45, Redenção, e é esse hino que nós vamos cantar agora em resposta àquilo que nós ouvimos.